Bom dia, irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje, não só na posição daquele que vos fala, mas também vivenciando essa beleza que os irmãos trouxeram para a gente durante o louvor. E especialmente podendo partilhar um pouquinho com vocês daquilo que nós pensamos, daquilo que Deus tem trazido ao nosso entendimento, de qual é a nossa função enquanto cristãos. Tenho certeza que você já teve muitas concepções sobre arte, sobre o seu trabalho, sobre a organização da sua casa, sobre até a roupa que você escolhe. E talvez você tenha pensado em muitos momentos que isso não tem nada a ver com aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. Porém, eu vou tentar te mostrar hoje que não é bem assim que as coisas funcionam. Deus está muito interessado em todas as coisas que você faz, sejam elas pequenas ou grandes, sejam aqui na igreja, seja quando você está no seu trabalho, na sua casa, pegando ônibus. Essas coisas importam e fazem parte da nossa responsabilidade enquanto cristãos aqui na Terra. Então vou te convidar a abrir a sua Bíblia num lugar muito difícil, lá em Gênesis 1. Acredito que você não vai saber encontrar, tá? Se tiver dificuldade, é o primeiro livro da sua Bíblia. E logo quando você abre, no primeiro versículo, você vai encontrar assim. Minha Bíblia é um pouco diferente, tá bom, gente? Eu uso a Bíblia de Jerusalém. Então tem algumas versões que são levemente diferentes, mas você vai compreender o que eu estou falando. Gênesis 1, versículo 1, diz assim: No princípio, Deus criou o céu e a terra. Observa só, a Bíblia ela inicia apresentando para a gente uma característica de Deus. Um Deus criador. Você ao longo da Bíblia, ao ver, ouvir, ler vários trechos, vai encontrar muitas características de Deus, certo? Ele é bondoso, ele é um Deus cuidadoso, ele é o Deus de justiça, mas ele também é o Deus criador. E de forma muito interessante, nesse mesmo capítulo, você vai encontrar o ser humano sendo criado. Concordam comigo? Lá no versículo 28, a partir do 26, a gente tem Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade, conversando e confabulando como vai ser a criação do homem. E aí, lá no 26, eles falam assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem como a nossa semelhança. E aí continua algumas informações muito importantes. E que eles, plural, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. E no 28 ele continua: Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Por que isso é relevante? Porque quando Deus ele nos é apresentado em Gênesis 1, ele também fala que você foi criado à imagem e semelhança dele. O que isso quer dizer? Que Deus tem 2 olhos, 2 braços, 2 pernas? Não. Isso fala dos atributos de Deus. Especificamente os atributos que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis. Deus tem características que eu e você não temos, certo? Deus é eterno, nós não somos. Nós estamos restritos a uma temporalidade. Nós nascemos e nós morremos. Mas aí continua. Nós temos a eternidade, pela graça de Deus, não por uma característica nossa, tá, do ser humano. Deus, ele é amor. E você foi chamado para amar. Concordam comigo? Deus, ele tem sabedoria. Para ser mais específico, ele é a fonte da sabedoria. E nós também podemos ter acesso a essa sabedoria. Porém, Deus também ele é
onipresente, ele é onisciente. Nós não somos. Mas algumas coisas, algumas características de Deus vêm fazer parte da nossa constituição enquanto ser humano. E uma delas é a primeira característica que Deus apresentou para a gente em Gênesis 1. Deus é um Deus criador. Se Deus é um Deus criador, você foi chamado para criar. Ah, Guilherme, mas eu não sou artista. Eu não danço igual você. Eu não faço tecido igual os nossos irmãos estavam fazendo aqui hoje. Eu não sei cantar músicas bonitas, não sei interpretar, não pinto quadros, não faço cenários. Mas pensa comigo, você nunca fez nada na sua vida? Não? Alguém aqui já cozinhou alguma vez na vida? Alguém? Eu tive que aprender a cozinhar. Né? Não nasci sabendo, mas aprendi. Nós temos aqui pessoas que trabalham com, deixa eu pensar, carpintaria. Alguém aqui já trabalhou com madeira, já pregou um prego na parede, já pintou alguma coisa? Já fez um desenho numa folha de papel? Já. Que bom. Por acaso a roupa que você está utilizando nasceu numa árvore? Não. O microfone que eu estou utilizando, ele não foi plantado e nasceu como um tubérculo, não é? Esse lugar em que nós estamos, o púlpito, o banco em que você está sentado, toda essa estrutura que nós estamos vendo, ela foi feita em algum momento. Concordam comigo? Alguém produziu para a gente utilizar. E no seu dia a dia, você produz muitas coisas, você cria. Criar é a ação de fazer alguma coisa. Guilherme, que coisa herética você está falando para a gente nessa manhã? Irmãos, acreditem, Adão trabalhava no jardim do Éden. Ele não ficava lá admirando lá o rio passando no meio do jardim, deitado na sombra da árvore, esticava a mão, pegava a maçã, comia. Adão tinha responsabilidades dentro do jardim. Ele e Eva não ficavam apenas curtindo as férias deles num lugar lindo e paradisíaco. Essa é a imagem que nós temos do Éden, concorda comigo? Geralmente nós pensamos no Éden, quando falam para a gente do Éden, falam desse lugar maravilhoso, gostoso, confortável, em que você vai tirar férias. Mas o Éden não foi construído para isso. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, Ele deu responsabilidades a Adão e Eva, antes do pecado. Porque na cronologia bíblica, o pecado aparece em Gênesis, capítulo 3. Eu até agora só li um com vocês, e nesse capítulo Deus já tinha dado algumas responsabilidades a Adão e Eva. Vamos voltar para a gente encontrar isso? Volta lá. No versículo 26 do capítulo 1, Deus cria o homem. Diz, façamos imagem à nossa semelhança. E aí continua, que eles, o homem aqui, tem a ideia de espécie humana, tá bom? Não está falando só de Adão. Está falando de nós, seres humanos no coletivo. Por isso, pelo menos na minha Bíblia, não sei a sua versão, eles aparece no plural, porque está falando de todos nós. E aí diz que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ou seja, aqui, ao homem ser criado, ele já é posto numa função, a função de domínio, que não significa que nós não temos uma responsabilidade ética perante a criação. Não é dominar, então eu faço o que eu quero. Eu chego na floresta amazônica, corto todas as árvores, faço banco de igreja para vender para a igreja. Não é isso.
Som. Agora sim. Obrigado, irmão. Voltando. Viram? Precisamos produzir. Faz parte. Então, a função do ser humano, quando ele está no lugar de domínio, é cuidar. Esse termo domínio, ele está mais relacionado a uma responsabilidade de gestão. Por isso, muitas vezes, o ser humano ele é colocado no lugar de co-gestor da criação. Por que co-gestor? Porque quem manda é Deus. Porém, ele nos chamou para dividir essa responsabilidade com aquilo que ele colocou nas nossas mãos, que é o jardim, que é a criação dele. Percebam que na ordem da criação, você já conhece, eu não preciso contar essa história para você, a cada dia Deus cria uma coisa, uma parte da criação, e no 7º dia ele faz o quê? Descansou. Ele não trabalhou de novo, ele descansou. Por quê? Nos dar o exemplo do descanso, entendermos que a vida é feita com ciclos e nós precisamos entender o tempo do descanso, mas também porque agora a responsabilidade é nossa. Ele vai nos guiar nesse processo. Ele vai estar conosco nesse caminho, mas a responsabilidade é minha e sua. E nós fizemos isso ao longo de gerações. Alguém aqui já viu uma cenoura, não essa bonita que a gente compra no hortifruti, a cenoura selvagem? Alguém já viu? Ela é vergonhosa, gente. Se você pegar ela para fazer uma salada, não dá certo. Porque a cenoura selvagem, ela é fininha, pequenininha, ela não dá para nada. Aí você pergunta assim, Guilherme, então como que tem aquela cenoura bonita lá do mercado? Aquela grossona assim, longa. Sabe o que aconteceu? O ser humano influenciou nessa cenoura ao longo de gerações e foi transformando ela para que ela se tornasse no que nós comemos hoje. Isso se chama tecnologia alimentar e não foi feito na era moderna. Foi feito de muitas gerações atrás. Mesma coisa com o milho. Vocês conhecem a história do milho? Aquele milho bonito, aquela espiga cheia de sementinhas. Na vida selvagem, ela não é assim. Ela foi modificada pelos povos ameríndios. E quando os europeus chegaram aqui nas Américas, uau, eles têm um milho diferente. Cara, nós precisamos utilizar isso para alimentar a Europa. Pegaram isso, levaram para a Europa e começaram a utilizar e modificar a sua alimentação. Isso é tecnologia. Isso é influência do ser humano sobre a natureza. Nós fizemos isso com muitas coisas. Nós fizemos isso com animais, nós modificamos raças, nós cruzamos animais para produzir raças mais eficientes ou com características que nós queremos. Isso de boi, de cavalo, de cachorro. Hoje, o conhecimento científico avançou de uma forma em que nós podemos influenciar de formas ainda mais diretas. Isso não é necessariamente errado. Nós fomos chamados para influenciar na criação. A questão é, se na hora que nós influenciamos, na hora que nós utilizamos a criação para aquilo que Deus nos chamou para fazer, se nós estamos utilizando com os ideais cristãos ou não. Entra a questão ética. Entra a nossa função enquanto cristãos, quando estamos no mundo e começamos a utilizar aquilo que Deus nos deu como responsabilidade para fazer aquilo que nós queremos. Deus te deu muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Isso está lá desde o Éden. Se nós passarmos um pouquinho para frente, lá em Gênesis 2, você vai encontrar Adão fazendo algo sensacional. Em Gênesis 2, versículo 15, você encontra Deus falando assim para Adão. Vou esperar você procurar porque está muito longe. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. Cultivar lembra uma palavra que nós utilizamos muito, chamada cultura. Conhecem cultura? A gente costuma falar de cultura como algo muito hipotético. Cultura, o que é cultura brasileira? Samba, é churrasco, é carnaval, mas não é só isso. Estarmos aqui sentados num culto, vocês sentados me ouvindo, eu falando para vocês de uma plataforma mais alta, é cultura. Acordar de manhã e comer pão com café é cultura. Por exemplo, nossos irmãos nordestinos costumam comer cuscuz de manhã. Lá não é tão comum comer pão.
Nossos irmãos indígenas comem o quê? Mandioca. A tapioca que nós absorvemos da cultura indígena. Então, cada cultura tem uma prática que ela cultiva. Veja como exemplo, qual é a língua que nós falamos? Português. E isso foi criado por nós brasileiros? Não. Nós recebemos uma informação, uma cultura que veio de Portugal para cá no nosso processo de colonização. Ainda assim, nós não falamos igual aos portugueses. Concordam comigo? O uso das palavras é diferente, a entonação da voz é diferente, até mesmo a estruturação das frases é diferente. Aqui no Brasil nós omitimos muitas informações na hora de falar. Os portugueses são literais na hora de falar. Isso é característica. Eu tenho um sotaque, vocês têm um sotaque muito parecido com o meu, porque nós fomos criados na mesma região do Brasil. Nossos irmãos que vieram de outras regiões do Brasil têm sotaques diferentes dos nossos. Isso é cultura, é aquilo que a gente produz, cultiva e vai modificando ao longo do tempo. Isso está presente já em Gênesis. Lá no versículo 19, nós temos uma cena muito interessante, onde Deus, ele cria os animais, depois ele chama Adão para fazer uma coisa com esses animais. Vamos ler lá no versículo 19. E Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhes desse. Olha como isso é importante. E aí só a primeira parte do versículo 20 conclui assim: o homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens. A gente pode parar por aqui nesse versículo. Isso fala da fundação da linguagem, de uma língua, de uma forma de falar com os animais. Tanto que nós chamamos cachorro de cachorro e as pessoas que falam uma outra língua como o inglês chamam de dog. É o mesmo animal, a mesma criação de Deus, mas nós nos referimos de formas diferentes. Isso é cultura. Isso é a nossa responsabilidade aqui na Terra. E tudo bem. Essa cultura, logicamente, precisa estar pautada nos princípios cristãos. E é aí que entra a grande chave do que eu quero falar com vocês hoje. Nós fomos chamados para atuar no mundo. Logo, quando eu estou trabalhando, qualquer que seja o seu trabalho, eu sou professor. Eu trabalho em escola, lecionando. Quando eu estou lecionando, eu estou fazendo o quê? Não só ensinando, eu estou utilizando coisas que já estão na criação, coisas que seres humanos criaram antes de mim para formar novos seres humanos, para ensiná-los, para que eles tenham conhecimento e saibam utilizar essas informações. Isso é trabalho, isso tem a ver com cultura, isso é minha função dentro do reino. Quando você faz a contabilidade de uma empresa, você está utilizando cultura, você está interferindo na criação. A gente pensa isso, essa interferência na criação só em relação à natureza. Mas tudo que está relacionado à atividade humana, aquilo que nós fazemos um para os outros, também é interferir na criação. Irmão, você é criação de Deus, eu também. Aquilo que eu faço para vocês, ou que vocês fazem para mim, ou que nós fazemos para o nosso irmão, é essa responsabilidade de cultivar e guardar. Porque junto dessa responsabilidade com o jardim, que é uma responsabilidade voltada para aquilo que foi criado, para as árvores, plantas, para a terra, para as águas, para os animais, vem uma responsabilidade de constituição de família. Vocês lembram que nós lemos aqui que o homem deveria multiplicar? Multiplicar é fazer filhos, constituir família. E são filhos ao ponto de cobrir a terra. Logo, está atrelado à responsabilidade diante da criação, produzir novos seres humanos, para dar continuidade a esse processo. Tudo isso, irmão, é o meu papel e o seu dentro da criação.
Isso é a atividade criadora de Deus em nós. Nós fomos chamados para isso. E aí, o que mais me interessa nesse ponto é você entender que aquilo que você faz é relevante para o reino, se você fizer dentro dos princípios cristãos. Quando você faz a contabilidade de uma empresa e você se preocupa nessa contabilidade cobrir os custos, nessa contabilidade pagar os seus empregados, nessa contabilidade entrar mecanismos para que essa empresa ela seja mais consciente com o meio ambiente, para que ela não explore o próximo, isso é ser cristão no mundo. Quando você não permite o roubo na sua empresa, ou quando você tem a oportunidade de roubar e você não faz, isso é ser cristão. Quando você se preocupa não só com a pessoa que passa fome, mas em produzir estratégias para que as pessoas que passam fome no Brasil possam ter acesso àquilo que elas precisam. A uma educação de qualidade, por exemplo. Eu sou professor, eu dou aula em escola pública. E os meus alunos precisam ter uma boa educação. Isso passa por minha responsabilidade enquanto professor que estou diante deles. Eu não posso ensinar qualquer coisa para eles. Quando você está numa loja vendendo uma roupa, quando você está numa cozinha produzindo um almoço, a forma como você faz importa. A nível ético, ou seja, se aquilo ali está dentro dos princípios cristãos, se aquilo ali está atrelado ao que Deus te chamou para fazer na terra, mas também, se quando você faz isso, você coloca beleza. Beleza, Guilherme? Beleza. Sabe por quê? Ao final de cada dia da criação, Deus parava e olhava para a criação e falava assim, isso é bom. Ser bom tem muitos sentidos. Bom no sentido de uma avaliação de qualidade. Então, sim, os animais foram uma boa criação de Deus. Você imagina a gente viver sem árvore, gente? Que calor que nós não passaríamos. Tem coisas que nós muitas vezes não damos nem a devida importância dentro da criação, mas são essenciais. Exemplo das algas no oceano. A gente se preocupa com a árvore que nos dá oxigênio, mas quem produz a maior parte do oxigênio são as algas. E a gente nem pensa nelas. Mas Deus pensou, Ele criou para mim e para você. E Ele disse que era bom. Mas esse bom não é só uma avaliação de qualidade. Também é uma avaliação estética. Deus, Ele admirou. Quando Ele fala que é bom, Ele está parando e olhando e falando assim, nossa, eu fiz um bom trabalho. E esse trabalho, ele é bonito. Porque especialmente ao final do 6º dia, quando Ele cria o homem, Ele fala que isso dá deleite para Ele. Traz esse sentido de prazer. Não é à toa que em vários momentos a Bíblia diz que nós somos para o deleite do Senhor. Isso é uma apreciação estética. De beleza. Por que que isso tem a ver com o nosso trabalho? Você conhece mais ou menos como é que é a estrutura do tabernáculo, seja o de Moisés ou o tabernáculo de Davi? Conhece? Então lembra aí na sua mente. Ele foi criado a partir de um direcionamento de quem? Foi Moisés que inventou o jeito que ele queria, não é? Não. Deus deu para Moisés cada mínimo detalhe. Então, por que no tabernáculo de Moisés tinham cores? Você sabia que tem cores diferentes no tabernáculo de Moisés? E essas cores importam. Elas não estão ali à toa, só porque é bonito. Só porque o vermelho combina com o azul e com o roxo. Não é por isso que essas cores estão ali. Elas têm sentido. Elas trazem informação. Quando você vê os utensílios do tabernáculo banhados em ouro, isso não é à toa. Isso faz diferença. Se eles fossem banhados em bronze, o significado seria diferente. O valor seria diferente. Não é à toa que tem partes do tabernáculo em bronze e partes em ouro. Porque o significado é diferente. Aquilo que comunica é diferente. Então, quando você faz o seu trabalho de uma determinada forma, a forma mesmo, tá? Quando você olha para aquilo ali
e aquilo está de um jeito, isso comunica uma coisa. Quando você faz a mesma coisa de outro jeito, comunica outra coisa. Vou te dar um exemplo do seu cotidiano. Segunda-feira que você tem que fazer almoço, você faz o que tem. Concorda comigo? É o que tiver, é o que sobrou de domingo, é o ovo que dá para fritar, é o macarrão rapidinho. Se você não fez no final de semana, você vai fazer o que tiver, porque é uma comida rápida. Você só tem que se alimentar. Você não se preocupa com a forma, você não se preocupa com a estética. Porém, se você convidou sua família ou seus amigos para almoçar no domingo, você se preocupa com a forma. Você se preocupa com a apresentação do prato. Você se preocupa com os ingredientes que vão ser postos nesse prato. Você se preocupa até com o prato que vai ser utilizado para comer aquilo que você fez. Concorda comigo? Você às vezes compra até uma coisa mais cara. Por quê? É melhor. E isso faz diferença na hora que você vai servir para os seus convidados. Ah, porque eles são chatos? Porque eles são críticos? Não. Porque isso comunica a importância que você dá para eles. Isso comunica aquilo que você guarda dentro de você em relação às pessoas que você está convidando. Ou aquilo que você quer produzir nesse momento de almoço. Então, irmãos, quando você faz um almoço de domingo, pensando nas informações que você quer comunicar aos seus convidados, você produziu arte. Porque arte é isso. Arte é comunicação. Arte é se preocupar com a forma com a qual você está fazendo alguma coisa, para que isso traga algo para as pessoas. E importa que sejam feitos de formas diferentes. Revisa comigo, como é que Deus criou a distinção entre luz e trevas? Como que foi? Ele acendeu uma lâmpada. Não. Qual foi a forma em que ele distinguiu luz e trevas? Ele falou, haja luz, e houve luz. Ok? Como é que ele foi criando todas as outras partes da criação? Ele ordenava e a coisa surgia. E quando ele foi criar o ser humano, ele falou, haja ser humano. Não. Como que ele criou? Ele modelou, ele mudou a forma. A técnica que ele utilizou foi diferente. Isso é importante para a gente? É. Primeiro, porque isso fala de uma escala de valor em relação a essa parte da criação, que no caso somos nós, para Deus. Ele se preocupou a tal ponto que ele quis colocar as mãos dele nesse projeto. Isso fala de um envolvimento de Deus com essa parte da criação. Quando ele criou a mulher, ele usou a mesma forma? Não. Gênesis 2 conta um outro caminho. Ele fez o homem adormecer, tirou uma costela e dessa costela fez a mulher. Por quê? Isso também comunica para a gente. Isso traz informações relevantes. A forma como a mulher foi construída fala da relação entre homem e mulher. Isso nos ensina como que nós devemos conjugar a nossa relação enquanto unidade. Lembrando, a função da mulher é de auxiliadora, não de uma inferior, mas de alguém que está ao lado, por isso a costela. Não tem uma escala de valor, tem uma relação funcional, onde o homem e a mulher trabalham juntos para o mesmo propósito. É assim que Deus, Jesus e o Espírito Santo, que são pessoas diferentes da Trindade, e têm funções diferentes na Trindade, atuam juntos. Uma ideia de funcionalidade. Mas o valor foi indicado pela forma. Então, irmãos, a forma importa. A técnica utilizada importa. A qualidade que você coloca importa. Por isso que nós, quando fazemos artes, fazemos dessa forma aqui. A gente poderia chegar e pendurar qualquer tecido aqui no teto, ia ficar lindo. Ou não, né? Depende de quem fizesse. Porque a forma importa. Mas quando você produz um cenário como esse, ele tem algo a comunicar. E ele não está aqui à toa. Ainda que muitas vezes você não entenda diretamente por que o cenário é assim. Por que tem essas coisas transparentes e uns negócios vermelhos pendurados?
Talvez, num primeiro momento, isso não faça sentido na sua cabeça, igual fez na cabeça da pessoa que montou esse cenário. Mas existe uma importância, existe um valor que está aqui dentro. Já que eu estou falando do cenário, eu explico para vocês. A ideia desse cenário é falar sobre o ar, sobre o fôlego. Algo que nós dançamos ontem à noite, vamos dançar hoje à noite para vocês, caso vocês estejam conosco. Se não, por favor, assistam na transmissão. Fôlego fala desse lugar aqui de Gênesis 1, onde nós recebemos o fôlego de vida de Deus. Um fôlego que não cessa, mas nos acompanha. Que nós tivemos a sensação de perda durante a pandemia, não é? Acho que isso ficou bastante palpável nesses 2 anos que nós passamos de pandemia mais intensos e agora onde ainda seguimos num lugar de incertezas. Se você pensar nesse ar, ele não tem cor. Ele é transparente. E mesmo ele parecendo invisível, e muitas vezes nós lidamos com ele como se ele fosse irrelevante até o momento que ele falta, ele está conosco. Deus criou ele para mim e para você. E é esse ar invisível que faz com que o sangue, representado pelo vermelho, tenha essa cor. O sangue arterial que corre pelas nossas artérias, levando o oxigênio, ele é vermelho vivo, porque ele tem oxigênio. Aquele sangue das veias, que é mais quase tendendo para um tom arroxeado, azul, ele não tem oxigênio. Ou pelo menos já está bastante reduzido aquilo que ele pode carregar de oxigênio. Por isso esse cenário. Ele comunica isso para vocês. Irmãos, a nossa função é estar nessa terra de forma relevante, comunicando o reino de Deus, não só na hora que eu entrego um folheto, não só na hora que eu falo de Jesus para o meu irmão, para a minha irmã, mas em todas as coisas que nós fazemos. Em cada pequeno detalhe, da roupa que eu visto, ao corte do meu cabelo, a forma como eu saio ou chego da igreja, ao bom dia que eu dou para o porteiro. Todas essas coisas revelam Cristo em mim e em você. Por isso a forma importa. E quando nós nos preocupamos com a forma, com aquilo que nós estamos fazendo, com a maneira com a qual nós nos posicionamos no cotidiano, nós estamos comunicando algo, nós estamos fazendo arte. Irmão, você é um artista. Irmã, você é uma artista. Talvez você nunca tenha se visto nesse lugar de tanta importância. Mas você é um artista, porque você comunica com aquilo que Deus te deu. O nosso corpo, irmãos, ele não foi criado pela gente. Ele foi criado por Deus. Assim como a madeira desses bancos, assim como as fibras que foram utilizadas para fazer as roupas que nós vestimos. Nós, seres humanos, pegamos essas coisas da criação que Deus deixou para a gente e transformamos naquilo que nos interessa, que nos importa, para comunicar alguma coisa. Então eu te convido a partir de hoje, prestar atenção no que você está fazendo com aquilo que Deus criou e colocou sob a sua responsabilidade. Que mensagens você tem comunicado através do que você faz? Que valores você tem inserido naquilo que você produz, naquilo que você veste, que você come, que você fala, da forma que você se posiciona no dia a dia, nas conversas que você tem, na linguagem que você utiliza, tudo isso comunica. Tudo isso pode ser arte, caso você escolha comunicar da forma devida. Você não está nessa terra à toa, irmão. Deus, Ele se importou tanto que Ele te deu essa responsabilidade. Então, por favor, não abra mão dela. Não jogue fora a oportunidade de influenciar a vida de pessoas de forma bela, bonita, fazendo com qualidade o que Deus te chamou para fazer. Quero te convidar agora a orar comigo, refletindo sobre isso e colocando nas mãos de Deus aquilo que Ele mesmo colocou nas suas. Pedindo para Ele direção, para fazer essas coisas da melhor forma possível, para que a forma que você escolheu para fazer comunique aquilo que Deus quer que você comunique no seu dia a dia. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor colocou nas nossas mãos uma responsabilidade tão grande, porque o Senhor se preocupou com a nossa existência aqui na terra, ao ponto de nos fazer de uma forma diferente,
e de nos indicar aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Obrigado pela Tua palavra que nos direciona. Obrigado pelos irmãos que nos ajudam a caminhar. Mas nós pedimos nessa hora, Pai, sabedoria. Nos dê discernimento para entender o que é a Tua vontade. Para olhar para aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, na nossa casa, na nossa família, na nossa despensa, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos vizinhos, no lugar onde nós moramos, para que todas as coisas que estão à nossa disposição possam ser utilizadas da forma que o Senhor quer que a gente faça. Que nós possamos criar aquilo que está de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Seus princípios, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por favor, nos coloca longe dos desvios, nos coloca longe das heresias, nos coloca longe das ideologias desse mundo e nos ajuda a olhar para aquilo que é seu, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que os lugares, as portas que o Senhor abriu para nós não sejam em vão, ou que elas não sejam perdidas por serem utilizadas pela nossa vontade, Pai. Transforma a nossa vontade na Sua e ajuda-nos a ter excelência ao fazer cada coisa que o Senhor nos chamou para fazer. É assim que nós nos colocamos debaixo da Tua vontade, Pai. Te agradecendo e te honrando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pense nisso durante essa semana. Não abra mão disso. O seu valor está acima daquilo que você pensa.